Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: São Paulo exorciza o Atlético Nacional e está nas quartas de final da Libertadores. Vamos falar sobre isso. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também tem um link para você fazer a sua jogada na KTO, em kto.bet.br. Clicando no link você já vai para lá. Inclusive na rodada desta quarta da Libertadores, todos os jogos estão lá à sua disposição na KTO, claro, com o destaque maior para Flamengo, para Internacional e Flamengo. Segundo a KTO, o Flamengo favorito para ganhar o jogo, 2,40, o Inter 3,30, e o Flamengo também amplamente favorito para classificar, Flamengo pagando uma cotação 1,20, o Internacional pagando uma cotação 4. Sempre lembrando, você sabe que isso aqui é entretenimento, é para diversão, e você tem que ter muita responsabilidade, porque você pode perder o seu dinheiro. O risco de você perder o seu dinheiro existe, então joga na responsabilidade, sabendo que é proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, depois do Morumbi ter vivido uma noite com cara de Libertadores, né? A gente sabe todo o fascínio que tem as noites de Libertadores no Morumbi. Você está falando do São Paulo, um clube com muita tradição na Libertadores da América, tricampeão, buscando retomar esse caminho de glórias na competição, e um desses confrontos muito marcantes para o São Paulo na Libertadores é aquela semifinal de 2016, quando aquele São Paulo ali, meio que aos trancos e barrancos, o São Paulo do Edgardo Balsa caiu na semifinal para o Atlético Nacional, e é evidente, a gente tem que falar, acabou virando não sei se trauma é uma palavra muito forte para o São Paulino, para o torcedor do São Paulo, para o próprio São Paulo, mas aquela eliminação custa muito e dói muito, porque tem ali o São Paulo evidentemente prejudicado pela arbitragem, né? Uma arbitragem ruim, acho que nos dois jogos. O Atlético Nacional acabou passando, ok, era um bom time, aquele time do Guerra, do Berrio, do Borra. Era um bom time aquele Atlético Nacional, mas o São Paulo lamenta demais aquela eliminação, porque a arbitragem prejudicou o São Paulo nos dois jogos. E aí, quando caiu esse sorteio contra o Atlético Nacional nas oitavas de final, ainda que daquele time você só tenha o Caleri, que nem está jogando, está machucado, mas ficou aquela sensação, aquele gostinho de vingança, de revanche, e isso ficou ainda mais evidente depois do quão explosivo foi o duelo, né? Do quão provocativo foi o duelo, com o Atlético Nacional provocando, com a torcida do Atlético Nacional provocando muito, tendo confusão lá no estádio Atanásio Girardot, com a torcida arremessando pedra na torcida do São Paulo. Então ficou todo... A torcida do Atlético Nacional veio em peso aqui para São Paulo e fez uma festa absurda na cidade. Então ficou... Aí, durante o jogo lá, ficou corinho dizendo que o São Paulo tinha medo do Atlético Nacional e tudo. Então, por toda essa atmosfera, por toda esse cenário, acabou virando ali uma eliminatória muito, muito quente, muito acesa. E as circunstâncias que ela foi resolvida, com o Atlético Nacional indo buscar 1-1 no segundo tempo, e com o São Paulo passando nos pênaltis, com emoção, saindo na frente, depois empatando, e no fim o Rinestrosa chutando a bola no travessão, e o São Paulo fechando a vaga no pênalti convertido pelo Cédric. Então, como eu coloquei aí na thumb, toda essa trajetória teve um quê de exorcismo para o São Paulo, né? Exorcizando lá aquele trauma. Não sei se trauma, torcedor São Paulino, bota aqui no comentário. Não sei se trauma talvez seja uma palavra muito pesada, mas acabou que dessa vez o São Paulo eliminou. A gente tem que falar assim, o Atlético Nacional é um grande time, tá? É um grande clube, tem história na competição, 2 finais, grandes campanhas. Então, assim, você não está falando de um time morto, não. Você está falando de um clube morto, não. Você está falando de um grande clube dentro da história da Libertadores, mas dessa vez o São Paulo conseguiu mandar o Atlético Nacional para casa, aí depois teve devolução de provocação e tudo isso faz parte. No cenário da eliminatória,
é evidente que a gente tem que ser realista aqui, e vocês sabem como é que eu me relaciono aqui no canal. Aqui eu não... Quem vem aqui ao canal do VSR, vem porque sabe que não vai ouvir o que te agrada, o que te agrada. Eu não falo o que faz bem ao ouvido do torcedor. Eu falo o que eu vejo. Se por um acaso é para elogiar e fizer bem a torcida ao ouvido do torcedor, ok. É circunstância. Mas eu não entro aqui para dizer agora que o São Paulo venceu que tudo foi lindo, porque não foi. Porque não foi. No todo dos 180 minutos, é evidente que o Atlético Nacional jogou melhor do que o São Paulo, substancialmente melhor no jogo da Colômbia, e ontem foi, no mínimo, um jogo equilibrado, em que, para mim, o São Paulo, de tão pilhado que estava, deixou escapar o controle de um jogo que tinha tudo para ficar o seu controle, né? Se você observar a forma como o São Paulo começa o jogo, primeiro minuto, tem 2 chances de gol, um bate e rebate até a bola do Rodriguinho, que é salva ali com o goleiro batido próximo da linha do gol. Na cobrança do escanteio, tem o gol do André Silva. Ontem no de placa, eu até fui voto vencido, né? Estávamos ontem no de placa, eu comentando, né, a apresentação do Vitor Lopes, e estávamos comentando, eu, Mauro Betti e Ricardinho. Eu fui voto vencido, porque tanto o Ricardinho quanto o Mauro Betti começariam o jogo de ontem com Luciano e Ferreirinha. E eu falei que, para mim, o André Silva tinha que jogar. Acabou que no fim, no time que a gente, entre aspas, escalou, ficou o Ferreirinha, mas na minha opinião pessoal, deveria jogar com o André Silva, e o André Silva tem um papel ali de centroavante, né? Escanteio cobrado da esquerda do ataque, o Alan Franco desvia no primeiro pau, e o André Silva sofrendo o pênalti, agarrado, o zagueiro o jogador do Atlético Nacional montado nas costas dele, ele sofrendo o pênalti, encosta de cabeça para fazer 1-0 com 3 minutos. Esse cenário de jogo era o cenário ideal para o São Paulo, porque ia obrigar o Atlético Nacional a sair, se expor, e o São Paulo precisaria desacelerar um pouquinho o jogo, precisaria controlar um pouquinho o jogo, de ter a bola. Só que a configuração do time do São Paulo não era tanto de controle assim, né? Porque você tinha na frente, você tinha na articulação o Rodriguinho, que jogou bem. Assim, eu tô impressionado com a personalidade do Rodriguinho, cara. Um jogador jovem, um jogador que em busca dos seus minutos ali, e um jogador que vai para cima, tem personalidade, chama pro drible, acelera em progressão, jogando muito bem. Mas não é um jogador de cadenciar, é um jogador de ir pro gol. E aí acho que faltou ao São Paulo um pouco controlar o jogo. E aí isso foi... o São Paulo se impôs ao Atlético Nacional nos primeiros 20 minutos. A partir dos 20, 25, já foi o Atlético conseguindo ter mais oportunidades de ocupar o campo de ataque do São Paulo, mas sem criar grandes chances. O Rafael vai trabalhar num chute do Morelos no final, já acho que aos 36 do primeiro tempo. O Morelos estava mais procurando cavar um pênalti do que outra coisa. Tem um lance meio grotesco até, que o Enzo Dias encosta, vai ali nas costas dele, e ele se joga, se desaba ali, e o árbitro vai lá e dá um esporro no Morelos. Então, ficou um jogo em que o São Paulo, ganhando por 1-0, tendo o placar que lhe classificava, não conseguiu controlar o jogo. O Marcos Antônio me pareceu um pouco sobrecarregado naquele setor, ontem naquele espaço ali. Ontem o Bobadilla, para mim, não fez um grande jogo. O Luciano, muito sumido. Acho que o Luciano, num jogo desse, deveria ter aparecido um pouco mais. Estava meio sumido. E esse sim, o André Silva jogando bem, sustentando a bola, conseguindo... Quem mais fez o São Paulo segurar um pouco a bola foi o André Silva, segurando a bola, fazendo pivô e tudo mais. No segundo tempo, o Atlético Nacional sai para jogar, embora continuasse sem conseguir criar chances claras. A chance mais difícil ali é uma batida do Rinestrosa, que o Rafael faz uma bela defesa, embaixo, depois no rebote do Morelos ele também pega, até o pênalti do Enzo Dias, um pênalti completamente desnecessário. Começa com uma falha do Alan Franco, que deu o corpo para o Morelos gerar. Morelos estava ali para cavar pênalti e para se bater com o zagueiro ali. E aí ele gira em cima do Alan Franco, a bola continua, acho que é o próprio Rinestrosa que rola para o meio,
e aí o Morelos chega antes e o Enzo Dias uma grosseria até, grosseria não no sentido de ser violento, mas grosseria no sentido de não ter tido sofisticação no lance, dá um bico na perna direita do Morelos. Nenhuma dúvida que foi pênalti, né? De onde o árbitro estava, acho que dava até para não marcar no campo, porque o corpo do Enzo Dias acho que estava na frente. Depois que o VAR chamou, era evidente que seria pênalti. O Cardona pegou a bola para bater, ajeitou, fez o maior pompa e circunstância, mas quem bateu foi o Morelos. Uma porrada no canto baixo direito do Rafael, que acertou o canto, mas não conseguiu chegar. E aí tem a grande mudança do jogo, que é a expulsão do Cardona. Aliás, a grande figura do confronto é o Rafael, concordam? A grande figura do confronto é o Rafael. No jogo de ida, pegou um pênalti, fez pelo menos 3 grandes defesas, naquele amasso que o Atlético Nacional deu. No jogo da volta, fez 2 boas defesas, pegou um pênalti. Então, grande nome. Quem é o grande nome da classificação do São Paulo? Rafael. O segundo melhor jogador do São Paulo no confronto? Cardona. O que o Cardona fez nesse confronto é brincadeira. Primeiro jogo, ele perdeu 2 pênaltis. Ok. Tá bom, ok, saiu do campo chorando, sentiu pra caramba, ok, uma cena até tocante. No segundo jogo, ele já tendo cartão amarelo, ele já tinha cartão amarelo, o Atlético Nacional empata e ele vai fazer uma provocação lá com o Ferrarese. E aí, meu irmão, a provocação seguiu, o Ferrarese também não botou o galho dentro, um cartão amarelo para cada um, e ficou show pro São Paulo. Amarelinho pro Ferrarese, ok, cartão amarelo. Amarelo pro Cardona, 2 amarelos, expulso. E aí, essa expulsão matou completamente a possibilidade do Atlético Nacional virar. Até chegou uma outra vez, mas já era um Atlético Nacional totalmente sem a pegada que o time tentou encaixar no segundo tempo. E aí faltou também ao São Paulo um poder maior de decisão. Não gostei muito das mexidas do Crespo. Eu não tiraria o Rodriguinho na hora que ele tirou. Eu não tiraria. O Rodriguinho, para mim, estava bem no jogo. Eu até colocaria o Lucas, mas talvez tirando o Bobadilla. Ah, mas é porque você vai tirar um volante. Beleza, o São Paulo tinha um a mais. São Paulo estava com 3 zagueiros. Poderia tirar o Bobadilla do jogo para a entrada do Lucas. E eu não tiraria o Rodriguinho naquele momento, né? Enfim, eu não gostei dessa mexida do Crespo. Talvez até tirar o Luciano, que estava bem menos participativo no jogo do que o próprio Rodriguinho. O Luciano tem a questão do pênalti, pode ser, mas eu não gostei. Então o Lucas entra aos 15 do segundo tempo, no lugar do Rodriguinho. Mas só fazendo justiça, tá? Quando o Lucas entra, ainda não tinha sido um expulso, né? Então porque eu achei que já tinha, eu achei que ele entrava depois da expulsão. Não, então tá bom. Tirar o Bobadilla ali talvez fosse muito arriscado. Mas talvez não botar o Lucas naquele momento. O jogo estava controlado num sentido de não sofrer tanto risco. Então, assim, mas depois ele tira o André Silva para botar o Ferreirinha. Acho que ali perdeu bastante a capacidade de empurrar a defesa para trás. O Ferreirinha também não entrou bem, o Luciano não entrou no jogo, e depois que tem a expulsão, talvez fosse melhor tirar um volante. Então, nessa alteração aí do Ferreirinha no lugar do André Silva, talvez tirar o Bobadilla, porque o Atlético Nacional já não conseguia chegar. Ele vai mexer um pouquinho, o Crespo vai mexer um pouco na estrutura aos 88, quando entra o Henrique no lugar do Alan Franco. Tudo bem, 88, faltavam 2 minutos, teve 8 de acréscimo e deveria ter sido mais, tá? Deveria ter sido mais. Só para a expulsão do Cardona o jogo ficou parado 6 minutos, ou quase isso. Então, assim, beleza, eu não gostei muito da política de mexidas do Crespo. Eu talvez não botasse o Lucas no lugar do Rodriguinho naquele momento. Quando botou o Ferreirinha, eu acho que não deveria tirar o André Silva, acho que deveria tirar o Bobadilla, e acho que o Henrique, talvez, pelo que o Henrique fez, entrou cheio de atitude, mandou uma chapada ali que a bola saiu, mas uma boa chance e teve personalidade para bater. Talvez o Henrique tenha entrado um pouco antes. No fim,
o jogo foi para os pênaltis, né? E aí, nos pênaltis, o Atlético Nacional perde logo o primeiro com o Uribe. O Uribe não se dá muito bem com os pênaltis, né? Perdeu lá o pênalti que eliminou a Colômbia lá na Copa de 2018. Aí o Lucas Moura bate muito bem. O Marcos Antônio, que fez um grande jogo, tá? Faz grande era com o Crespo. Inclusive está pré-convocado com justiça lá, pelo Ancelotti. Perdeu o pênalti dele. Aí o Luciano vem, bate muito bem. E aí todo mundo vai fazendo até que o Rinestrosa desloca o Rafael, o único. Rafael esteve de frente para 8 pênaltis neste duelo. 3 no tempo normal, 2 na Colômbia, 1 no Morumbi e 5 da disputa. Desses 8, ele foi para o canto certo em 7. O único pênalti que ele não foi para o canto certo, que foi do Rinestrosa, explodiu no travessão, e aí o Cédric bateu bem e fez o gol da classificação. São Paulo classificado, uma noite tensa, uma noite nervosa no Morumbi, mas uma noite que relembra as noites de glória, as noites de alegria do São Paulo, noites de América do São Paulo no Morumbi. E agora, é verdade, o São Paulo jogou menos do que o Atlético Nacional no confronto, mas o importante é que o São Paulo passou. É melhor evoluir, é melhor corrigir as coisas e entrar mais forte para as quartas de final, e que vão ser duras, seja contra o Botafogo, seja contra a LDU, é melhor corrigir as coisas estando classificado do que ter que corrigir as coisas pensando em 2026, estando eliminado. Então, o São Paulo do Crespo, que tem jogado muito bem no mata-mata e deixou a desejar, num geral, nas duas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores em termos de bola, pelo menos na Libertadores conseguiu classificar, e agora vai ter a chance de evoluir. As quartas de final só daqui a um mês, né? Nesse meio tempo vai ter data FIFA, vai ter Copa do Brasil, então até lá o São Paulo tem para evoluir, porque vai ser duro São Paulo, LDU ou Botafogo. Quero te ouvir o que você acha, o que você achou, diz aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo também o link para você fazer a sua jogada na KTO. Tem toda a cobertura, todas as possibilidades de jogar na Libertadores da América, sempre lembrando, KTO proibido para menores de 18 anos, e você tem que jogar com responsabilidade, que você pode perder o seu dinheiro. Um abraço, tchau!